Matemática de casa. Nesta videoaula vamos falar sobre função quadrática. De início, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. Bom, tem também a nossa videoaula de função afim, tudo sobre função afim, tá bom? Função quadrática. A função quadrática, galera, ela tem esta fórmula geral aqui: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com B e C são números reais, A, B, C são números reais, e o A diferente de zero. É claro, né? Porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado sobra bx mais c e deixa de ser, não temos aí uma função quadrática por conta desse fator x ao quadrado ser eliminado. Então, chama-se função quadrática a função polinomial do segundo grau. Qualquer função, essa função aqui é de R em R, ou seja, o domínio é os reais e o contradomínio os reais, certo? E ela é dada exatamente por esta lei. Então, são exemplos de função quadrática. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5, em que nós temos aí o valor do A, aqui o A é 2, é o número que está do lado do x ao quadrado, o B é 3, porque o número está do lado do x, e o C é 5. Outro exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Repare que o A é igual a 2, está do lado do 3. O B é menos 4 e o C é 1, certo? Outro exemplo, f de x igual a 5x ao quadrado. Olha só, o A é igual a 5, o A é igual a 5. Ora, repare que não tem o fator x e nem um termo independente, tá bom? Então, o A é 5, o B é 0 e o C também é 0, porque não tem nem o fator x e nem o 1. Significa que é 0. Legal? Bom, a gente precisa entender a questão das raízes da função quadrática. As raízes. Como a função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, as raízes dessa função, quando a gente aqui iguala, exatamente fazer f de x igual a 0, significa que eu vou trabalhar com ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, e esta é uma equação do segundo grau que resolve usando aí a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E só para lembrar, delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, nessa situação pode acontecer que, dependendo aqui do valor do delta, é que se determina a quantidade de raiz da função. Então, o próximo tópico aqui, ó, quantidade de raízes. Quantidade de raiz, ó, dependendo do valor do delta. O nosso discriminante, ó, se o delta ele for maior que zero, nós vamos ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Nesse caso, ó, o x1 ele é diferente do x2. Então, se o delta é maior que zero, duas raízes distintas. O x1 é diferente do x2. Agora, se o delta for igual a zero, vamos ter somente as raízes, elas serão iguais, né? Tem duas, mas são iguais. O x1 ele é igual ao x2.
E pode até acontecer de não ter raiz, é se o delta for menor que zero. Se o delta for menor que zero, não há raiz real, tá bom? Não há raiz real. Ou seja, baseado aqui no delta, é que a gente calcula a quantidade de raiz. Se o delta for maior que zero, duas raízes distintas. O x1 é diferente do x2. Se o delta é igual a zero, o x1 é igual ao x2. E se o delta for menor que zero, não há raiz real. Outra questão é as coordenadas do vértice da parábola, né? Coordenadas do vértice. Por que eu falo parábola? Porque o gráfico da função quadrática é uma parábola, né? Vamos entender que o gráfico da função quadrática, ele ou é assim, ou neste caso aqui a gente diz que a concavidade, a forma do gráfico, né, é voltada para cima, ou assim, ó, a concavidade voltada para baixo. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Bom, o que seriam os vértices dessa parábola? Exatamente esse ponto em que o gráfico aqui, ó, ele muda aqui digamos, de sentido. Ele vem caindo e depois sobe, e o ponto de parada é exatamente aqui no vértice. Galera, as coordenadas do vértice da parábola é o seguinte. Como a gente está aqui no gráfico aqui, x e y, esse vértice ele tem um x do vértice e um y do vértice. Portanto, aqui é o ponto V, que é do vértice, x do vértice e y do vértice. Esse x do vértice ele é dado pela seguinte fórmula. O x do vértice ele é menos b sobre 2a. Exatamente, que são os coeficientes lá da nossa fórmula geral. E o y do vértice é y do vértice menos delta sobre 4a. Então, já tem que fixar essas duas formulazinhas para o cálculo aqui do vértice da parábola. O x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Muito bem, isto é função quadrática, certo? Vamos analisar agora a imagem da função quadrática. Imagem. Galera, o gráfico da parábola, ele pode estar assim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice, x do vértice e o y do vértice. A imagem da função quadrática, ela está no eixo y, certo? Então, está no eixo y. Ou seja, e o ponto de referência para determinar esta imagem é exatamente aqui, ó. Isso que eu estou pintando aqui, essa ondinha de verde. A partir do y do vértice. Ou seja, o nosso ponto de referência é o y do vértice para a imagem. Ora, acontece dois casos. Neste caso aqui, quando a parábola está com concavidade voltada para cima, o A ele é maior que zero. Que A é esse? O A da fórmula geral, galera. A fórmula geral é essa aqui, ó. A gente está sempre analisando baseado aqui na fórmula geral, é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se esse A for maior que zero, a parábola tem esse sentido. E a imagem aqui da função é exatamente baseado no eixo y. Y pertence, eu escrevo assim, ó, aos reais, tal que y é maior ou igual ao y
do vértice, certo? E qual a fórmula aqui do y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a, como eu escrevi agora há pouco. Agora, se a concavidade estiver voltada para baixo, vamos olhar aqui quando a concavidade está voltada para baixo. Aqui o x do vértice, y do vértice. Novamente, o ponto de referência é o y do vértice para determinar a imagem aí da função quadrática. Ora, como o y do vértice é exatamente essa ondinha que vai determinar a imagem, e neste caso aqui a concavidade da parábola está para baixo, o a é menor que zero. Ora, como a é menor que zero, nesta situação a imagem ela é igual y. Galera, finalzinho para a imagem tem que escrever isso aqui, ó. O y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual ao y do vértice. Ó. Repare que todos esses valores até aqui, ó, são menores ou iguais a ele, ao y do vértice. Isso no sentido aqui que o a é menor que zero. Quando a é maior que zero, repare, ó, que todos esses valores acima do y do vértice são maiores do que ele. Portanto, eu determino y maior ou igual ao y do vértice. Então, temos aí a nossa parte teórica sobre a imagem da função quadrática. Agora, como construir o gráfico? Bom, para construir o gráfico da função quadrática, a ideia vai ser o seguinte: vamos fazer isso em 3 passos. Aqui é o gráfico. Galera, a gente sabe o seguinte, ó. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Este ponto, no momento da virada, é o vértice, né? Esse vértice a gente tem que determinar ele. É o x do vértice e o y do vértice. Que pontos são esses que tocam aqui no eixo x? É exatamente a raiz, que é o x1 e o x2. É determinado aí usando a fórmula de Bhaskara, né, para calcular as raízes. E este pontinho aqui que toca o eixo y é o valor do c, da função. Né? Só lembrando, sempre trabalhando aqui com a fórmula geral da função quadrática. Ou seja, você tem que fazer isso em alguns passos, né? Primeiro passo, determinar as raízes. O primeiro passo aqui vai ser determinar as raízes, o x1 e o x2. Ó. É o primeiro passo. O segundo passo é verificar quem é este ponto C. Aqui, ó, é o ponto de interseção entre o eixo y, certo? E a parábola. E esse ponto C, você olha para cá, ó, para a função. O terceiro passo é determinar aqui, terceiro passo, quem são os vértices, né? Quais são as coordenadas do vértice da parábola. Legal? Bom, que mais de função quadrática, né? Tem a questão do sinal, né, da função, o estudo do sinal da função quadrática, que vai ficar para a próxima videoaula.